Domingues, é o melhor estilo Barba. Time organizado defensivamente, compacto e saindo em velocidade no contra-ataque, pegando o adversário com linha alta ao melhor estilo Barba Domingues, que deveria fazer mais isso no Atlético. É o estilo dele, fazer o time se adaptar também, e nitidamente alguns recados sendo dados, escolhas por jogadores mais comprometidos, jogadores que entregam muito mais sem a bola e que conseguem entregar com a bola também, um jogo com destaque para jogadores que vinham tendo menos sequências. Alan Minda precisa de sequência, vem de lesões. Matheus Cassierra, repito, nos últimos 4 jogos que iniciou 3 gols e 1 assistência, ainda participou do contra-ataque, ele que inicia o contra-ataque do lance do pênalti. É fundamental dar tempo ao tempo aos atletas, e numa semana tão difícil, tão turbulenta do Atlético, uma vitória que só o clássico pode proporcionar. Só o clássico faz um time ressurgir dessa maneira e superar um adversário que vive um momento tão melhor. Um adversário que tem que assimilar o golpe, mas que tem que olhar para frente, como a arquibancada fez. Assimilou o golpe, olhou para frente, cantou, porque no meio da semana que vem tem Copa Libertadores da América. E o Cruzeiro precisa se reerguer, porque é a Católica pela frente e precisa jogar mais, melhor e vencer na Libertadores. Primeira opinião do Ale Oliveira. A gente conversava na jornada esportiva, né, que se fossem outras 2 camisas quaisquer, você poderia dar a vitória para o elenco que tem, para o momento que está vivendo o Cruzeiro. Mas você tem que respeitar o clássico, né? No clássico acontece muita coisa que você não espera. É a magia de um grande jogo como esse, de muita rivalidade. E hoje foi uma noite que deu tudo certo pro Atlético. As apostas do seu treinador, seja com desenho, seja nas peças, um time que jogou muito bem coletiva e individualmente. Foi a melhor partida de muito jogador do Atlético. E ainda teve um adversário pouquíssimo inspirado, com vários jogadores muito abaixo, mas muito abaixo, que foi o time do Cruzeiro. Então deu tudo certo pro Atlético e tá de parabéns. Tem que manter essa pegada e inclusive essa humildade tática que o Atlético mostrou hoje, viu, Cirilo? Grande vitória atleticana, Marques. Grande vitória, Cirilo. São os segredos do clássico, né, Cirilo? Curiosamente, até pela semana que enfrentou, não se imaginava um Atlético tão tranquilo dentro do campo, né? E um Cruzeiro tão ansioso na contrapartida. Um Cruzeiro que, chutou a bola pro céu muitas vezes com arroio, não teve tranquilidade na parte ofensiva e foi facilmente dominado pelo sistema defensivo atleticano, que jogou muito bem postado. Os 2 volantes ali na frente dos zagueiros, pouco deram chances para Matheus Pereira. Aliás, o Maico botou Matheus Pereira hoje no bolso, né? Entrou na mente, tirou a tranquilidade dele do jogo. Matheus Pereira pouco produziu ou nada produziu, porque teve uma marcação muito justa do Maicon, principalmente, que fez uma excelente partida. Foi muito rápido pro ataque, né? No contra-ataque com Minda, com Cassierra mostrando uma presença de área muito forte, né? Ele que viveu momentos aqui no Atlético de incertezas, de insegurança, mas a sequência de jogos está mostrando a capacidade desse atleta, que tem muito a crescer ainda junto com o Minda, né? Que deu uma velocidade importante que até então o Atlético não tinha apresentado tal velocidade nos jogos passados. A dupla ofensiva do Atlético matou o jogo no primeiro tempo. Depois o Minda cansou, teve que fazer as mexidas. Cassierra muito bem no segundo tempo, com presença de área. Aí as expulsões deram uma tranquilidade ainda maior pro Atlético, que aí sim teve mais controle de posse de bola, e o Cruzeiro pouco fez no segundo tempo por conta das expulsões. Chamar atenção, né, pro pontapé que o Kaique deu, desnecessário. Você não precisa dar um pontapé daquela forma num companheiro de profissão, você fatalmente vai ser expulso. E da mesma forma o Lianco na sua expulsão. O Lianco tem que botar a cabeça no lugar, né, ter tranquilidade, porque de repente você bota um jogo ganho fácil a perder no campo do adversário, né? Mas contudo, ô Cirilo, foi uma excelente partida do Atlético, né? Extremamente organizada, né, em todos os setores do campo, e mereceu a vitória com méritos. Agora é ter sequência, ter trabalho, sequência, né, com a mão e com os dedos do Barba aí, pro Atlético continuar evoluindo na temporada, Cirilo. Opinião também do Fabrício Guerreiro. Fala, Fabrício. Cirilo, um dia difícil pro Cruzeirense, né, pro
esperava mais desse time. Eu acho que o mérito, lógico, do Atlético, né, que montou um esquema aí muito bom pra explorar esse lado fraco que o Cruzeiro tem, né, de jogar contra time com as linhas mais baixas, times que propõem um jogo reativo, né, e aí dando aqueles moles de sempre que não pode dar quando você tá na pressão, né, quando você tá com a posse de bola, quando você tá buscando rodar o time, não pode errar, não pode ter contra-ataque. E os 2 gols surgiram de contra-ataque, né? Surgiram de contra-ataque e aí falha também pro Jonathan Jesus, né? Que deu condição pro Bernard naquela linha na hora do gol do Atlético, que ele chegou no fundo e conseguiu cruzar. E aí o mesmo Jonathan Jesus tinha a possibilidade de se reabilitar ali, de se redimir, cabeceou a bola, cabeceou mal. Aliás, é um menino que precisa trabalhar essa bola aérea, né? É pegar depois do treino, cruzamento, treinar, porque cabeceia com o cucuruco, né? Daí é testa, que coloca a bola pra afastar ali, uma bola fácil, que não precisava nem saltar pra tirar, ele acabou cabeceando a bola ali nas costas do jogador do Atlético e rolou a bola vai pra cá, pra lá e o Atlético conseguiu fazer o primeiro gol. Depois, no segundo gol, a mesma coisa, né? A mesma coisa, o contra-ataque, o Romero poderia ter matado a bola lá na frente, deu um bote errado, não matou. Depois o Kaique, né? O Kaique que já, o ano passado já escapou por pouco de que o árbitro poderia ter dado aquele pênalti a hora que ele abre o braço, ele tentou dar um bote dentro da área, sendo que o jogador já tinha até passado, e aí é tudo que o jogador quer. Se fosse treino, ele não ia cair, mas jogador, na hora do jogo, só espera ali o bote, e acabou que mais um pênalti, 2-0, ficou muito difícil. Voltando pro segundo tempo, Cruzeiro continuou a mesma coisa, né? Devagar ainda, melhorou um pouco a intensidade, mas precisa jogar mais clássico, ainda mais sabendo que o adversário ia jogar vida nesse jogo pra criar, né, pra ter tranquilidade, sabe? Pra se recuperar, tentar se redimir, né, daquela perda do título mineiro, da eliminação da Copa do Brasil ano passado, então, também, que tem muitos jogadores que vivenciaram essas 2 eliminações aí, a perda do título e a eliminação da Copa do Brasil, ia fazer um jogo super difícil, né? E aí, jogadores que não jogaram bem hoje, né? Principalmente Arroio, né? Muito mal, e aí me toma um amarelo, logo em seguida deixa o time com homem a menos, complicou demais. O Kaique também muito mal, né? Além de ter perdido a cabeça também na hora de dar esse pontapé no jogador do Atlético e ser expulso, e aí é complicado. O Kaique, aliás, que depois que voltou da seleção, não tem feito boas partidas, né? O Christian também achei que não foi bem hoje, então dificilmente quando você tem tantos jogadores assim, não jogando bem numa partida como essa, você vai conseguir sair com a vitória. Mérito total aí do Atlético Mineiro, conseguiu essa excelente vitória aí fora de casa. O Atlético era um ponto de interrogação. A gente não sabia muito o que viria pro jogo. Tinha uma ideia de 3 zagueiros por conta do time que ficou em Belo Horizonte, que não viajou para jogar a Sul-Americana. Tinha possibilidade de um volante a mais, no caso do Pérez. O Barba optou pelos 3 zagueiros, pela linha de 5, e a escolha dele deu muito certo, cara. Deu muito certo, o primeiro tempo do Atlético foi muito bem jogado. O Cruzeiro veio com uma estratégia de ter a bola, de empurrar o Atlético para o campo defensivo e colocou em prática no início. O Atlético veio com uma estratégia de compactar bastante as suas linhas, defender com uma linha de 5 e contra-atacar. A gente sempre fala isso. Não tem problema você baixar a linha e defender com muita gente. O problema é não incomodar o adversário. É aceitar a pressão. E o Atlético, ele incomodou. Desde o início, com 12 minutos, o Atlético fez 1-0 no contra-ataque. Com meia hora, o Atlético já tinha criado 3 chances e feito 2 gols. Tudo isso em contra-ataque. Então, a estratégia foi bem pensada. O time foi bem montado e deu muito certo pro jogo contra o Cruzeiro. Pode ser que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro ele mude. Ele volte a jogar com 2 zagueiros, traga o Tomás Pérez pro time, pensando jogo a jogo. Mas o ideal é que ele comece a repetir mais o Atlético, mais o modelo de jogo. E eu falei no meu primeiro comentário, Cirilo, foi uma vitória com a cara do Eduardo Domingues. Porque na Argentina o Estudiantes era isso. Não estou dizendo com linha de 5, mas era um time que se defendia mais do que atacava o adversário. Era um time que estava primeiro preocupado em tirar espaço,
jogar com a linha um pouco mais baixa e contra-atacar com velocidade, bola longa, velocidade pelos lados do campo. Hoje foi um Atlético mais com a cara do treinador e deu muito certo hoje, ponto, contra o Cruzeiro. A postura do Atlético foi diferente. Eu queria falar sobre isso, sobre postura, sobre atitude. Tava faltando, cara. Há quanto tempo o torcedor do Atlético não via o time com atitude, com muita entrega, com muita concentração. E isso faz muita diferença, principalmente no clássico. Principalmente no clássico. Então, hoje não tem muito o que questionar. Fez boas alterações, mexeu bem no time. O Atlético controlou o jogo, inclusive sem a bola, contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro teve muita dificuldade. Acho que, primeiro, a parte física pesou em determinado momento. O jogo da Libertadores contra o Boca refletiu hoje diante de um Atlético que esse time aí ficou treinando durante a semana. E eu acho que o Cruzeiro criou pouco. Foram 2 chutes na direção do gol, se não estiver enganado, uma defesa do Everson, ou apenas um chute na direção do gol. Muito por mérito do Atlético, muito por mérito do Galo. Então, uma noite para se exaltar o que foi feito pelo treinador, pelos jogadores. Só para completar, eu queria falar sobre o Lianco. O Lianco não pode fazer o que não é a primeira vez. Infelizmente, me parece que não vai ser a última. Aliás, já foram algumas vezes, né? O Lianco, ele poderia ter prejudicado o Atlético no jogo. No momento que o Galo estava com 2 a mais em campo, sabe? Vencendo por 3-0. Um destempero completo. No primeiro tempo, o Alê lembrou bem, o árbitro já havia chamado a atenção dele. Para de falar, de conversar, de botar dedo na cara. No lance com o Caio Jorge. Exato. Comecinho do jogo na linha aqui, de fundo. Ele, 5 minutos depois, fez a mesma coisa, cara. Aí o árbitro não tem o que fazer. Ele avisou. E no segundo tempo, um lance completamente desnecessário. E Lianco, de cabeça fria, que eu imagino que você esteja agora, o Lodge, ele agiu como um irmão mais velho com você, cara. Ele agiu como um pai, talvez, falando pra você botar a cabeça no lugar. Ele não quis jogar pra galera como você, Edu, vários momentos, tenta jogar pra galera. Então, não leva a mal o que o Lodge fez, não.